esse caso que eu te falei, eu meio que comprei uma briga. Eu tinha muita preocupação em unificar esse atendimento. Por quê? Porque eu conseguia ver esse futuro que é o hoje. Sim. Eu vi ele nitidamente. Tem que cuidar pra não emocionar aqui, que eu lembro do Américo falando. O Américo, ele falou um negócio essa revistinha tá aqui. Revistinha tá aqui. O Américo fala nessa revista, ele fala assim, o Fabinho tava... Quando ele falou isso aí, parece que Deus iluminou ele. Tá um depoimento do Américo nessa revista. Eu falei assim, caraca, como é que sabia disso? Porque não era eu, velho. Era o tipo de briga que você não precisa comprar, sabe? Eu vou fazer esse negócio acontecer. Porque eu via mais ou menos o que é hoje. E o Américo, ele pegou esse feeling, sabe? Porque era uma coisa que não foi uma briga, mas foi um enfrentamento. E eu não precisava de enfrentar. Assim, não, vamos deixar do jeito que tá. É muito mais fácil, né? Seja bem-vindo ao AcionaCast, eu sou Ney Rodrigues e hoje eu tenho o prazer de ter uma pessoa muito bacana e muito importante. Eu gosto muito dessa pessoa aqui nos estúdios do AcionaCast. A gente está falando de quem? A gente está falando do Fábio da Costa Rodrigues, ex-presidente da ASIMEC, Associação das Indústrias Metalúrgicas de Cláudio. Fábio, seja muito bem-vindo ao AcionaCast. Oi, Ney. Muito obrigado pelo convite, né? Vamos lá fazer esse bate-papo aqui, um bate-papo bem descontraído. Hoje, o AcionaCast, ele está de setup novo, então vocês vão ver aí vários patrocinadores, né? A gente tem aí a Copermec, o Cicobi, a Zimec, Sindicato Rural, vários outros aí com a gente, e a gente tem a Agência 3X. A Agência 3X, ela toma conta de toda a produção do AcionaCast. E para você que busca aí estar na internet, chamar a atenção, vender na internet, né, que é o que todo mundo hoje quer, né, e não é tão fácil assim, a Agência 3X, ela pode te ajudar com vários fatores aí dentro da internet. Então, qualquer coisa é só você chamar a gente aí no direct que a gente faz uma reunião e entende aí o processo aí da sua empresa e vê o que a gente pode multiplicar aí para você, né? Fábio, vamos lá. Seguinte, você foi presidente da ASIMEC na gestão de 2009 a 2014, mas você também teve presente lá na fundação da entidade? Ney, sim. Eu fui presidente de 2009 a 2014. Participei antes e participei depois também de outras diretorias, né? Não como presidente, mas como diretor, de uma maneira geral, cada hora num cargo. Eu não participei da fundação da ASIMEC, mas eu me lembro muito bem quando eles estavam fundando ela. Na época, eu era bem novo e eu tinha um bar. E a gente tinha um bar. E a gente tinha um cômodo lá, e esse cômodo estava meio fechado, a gente ia passar o bar para esse cômodo, e o pessoal estava lá no Bela Vista procurando cômodo para instalar as MEC possíveis, né, possibilidades ali, lugares que eles estavam ali. E agora eu tenho uma dúvida, eu não lembro se era a ASIMEC ou se era a Copermec, essa é a minha dúvida. Eu não lembro se era a turma da ASIMEC que estava fundando a Copermec ou se era o próprio pessoal querendo um cômodo para a ASIMEC, mas eu lembro que era a turma da ASIMEC, eles estavam buscando um cômodo. Então, assim, bem no início, nesse começo ali, eu lembro deles procurando um cômodo, mas assim, eu misturo, eu não lembro se era a Copermec ou se era a ASIMEC, mas eu sei que era essa turma. Eu lembro muito do Bujaco, lá da Amapá e tal, é isso. Você assistiu, então, a construção dentro da ASIMEC, então, criar a Copermec, ou foi a ASIMEC, ou nessa criação, você se envolveu mais, então? Como de fora, né? As pessoas procurando, a gente conversando sobre, a gente ficava ali meio curioso, né? Que tava totalmente por fora, não tinha noção de nada. E era novo, né? Novo assim, nem tanto, mas sei lá, tinha os meus 18, 20 anos, sei lá, 18 anos por aí. Aquilo ali pra gente era uma curiosidade, então a gente ficava curioso, mas o que esse pessoal faz, né? Por que eles estão querendo isso e tal? Quais foram os principais desafios enfrentados durante a sua gestão, Fábio? Quando você assumiu ali, você entrou, quais foram ali os desafios? Acredito eu sou uma pessoa que falo muito. E por eu falar muito, geralmente eu acabo interferindo em alguns assuntos. Então, eu não fui presidente de uma vez, eu fui diretor, a gente participava da diretoria e tal. E a gente dá uma ideia, né, sobre algo, discute, questiona, toma frente de outras coisas e tal. Então a pessoa meio parece que vai vendo, ele fala, não, pega esse menino, bota ele pra trabalhar aí que ele tá caçando serviço, dá, tipo assim, cavalo que beira curral, né? Verdade. É tipo isso, tá querendo trabalhar. E ali a gente começou, então assim, não foi de uma vez. Então acho que o principal desafio foi
talvez esse início, que eu não tinha costume de nada, não tinha passado por isso e tal, mas foi assim, relativamente tranquilo. Foi assim, desafiador por não ter ido, mas após eles falaram, não, é tranquilo, dá pra ir, essa bronca dá pra segurar. Tirando esse primeiro impacto, vem o segundo, que é a gestão propriamente dita. E a gente começa a perceber que a Azimec, ela é uma sequência, ela é uma evolução contínua de várias pessoas que estiveram lá. Não tem como você falar de Azimec com o nome de poucas pessoas. Quando você fala de Azimec, você fala, eu acredito que primeiro de tudo o associado, que é ele que faz a Azimec realmente. Sem ele é muito complicado ter uma associação. Sem o associado não se tem associação. E o associado, a diretoria da Azimec ajuda muito, todo mundo trabalha muito, todo mundo muito empenhado. Detalhe, sem ganhos. Né? A pessoa se empenha por algo, a maioria deles pelo menos sem ganhos. Sem salário, sem um retorno financeiro. Então, pessoas que largam o serviço dele, a sua necessidade diária para estar lá discutindo problemas que a maioria das vezes nem é deles, de outras pessoas, para o bem comum mesmo. Né? E além disso também, né, os funcionários lá que estão lá dando sangue, suor e às vezes nem, não, vamos dizer assim, não, todos, acredito eu que todo mundo ali está ali de livre, espontânea vontade, tem a sua vantagem de estar trabalhando ali, né, financeira, vamos dizer assim, mas talvez buscaria mais, às vezes a gente não consegue por um limite qualquer ali daquele momento financeiro e tal, até por ser associação, né, mas todo mundo você vê ali trabalhando com muito empenho e tal, então isso aí pra gente também que tá lá, né, nesse início ali, é muito desafiador. Por quê? Porque você quer manter aquilo ali funcionando do jeito que tá, então você fala, cara, como é que eu mantenho isso aqui? Não, isso aqui funciona de uma maneira bem equilibrada, vamos manter isso aqui, mas desafiador foi quando eu meio que, o nosso plano de saúde, ele funcionava todo esparramado, ele funcionava, parte dele, sei lá, era parte dele na Santa Casa, parte dele era no asilo, parte dele era consulta e tal, era meio esparramado. E eu via muita gente falar de outros diretores que esteve lá anteriormente, falando que queria reunir isso num lugar e que não conseguiria reunir, porque não tinha feito ainda uma ideia que é como hoje é a sede, não tinha coisa. Eu falei, gente, peraí, eu acho que dá pra fazer isso aí, se nós juntasse tudo num lugar só e tal, mas não tem, fala, aluga, né, vamos alugar e tal. Isso aí foi muito desafiador para juntar isso tudo, mas era com dinheiro resolvia. Mas teve uma parte lá que essa era mais complicada. Eu lembro que a gente queria implantar o plano de saúde gratuitamente. Nossa, e é pedreira. E a diretoria era tudo muito unida e tal. E eu não vou citar nome, porque tem diretores e diretores lá, né, vários, né? E tinha um diretor que ele fazia eu pensar muito. Eu amo esse cara hoje nem tá aqui. Mas ele me ajudou demais a melhorar os planos. Porque eu já tenho um lado positivo muito grande. Eu acredito demais, eu acho que vai dar certo e tal. Então, assim, eu já fico na lua normalmente, né? Então, eu preciso de alguém que me põe na terra mesmo, né? Então, traz de volta. Você avança na lua, você vai avançar na lua pensando que é queijo. Eu não avanço na lua, eu tô lá, eu fico lá, entendeu? Eu não saio de lá, meu lugar é lá. E aí ele me faz voltar pra terra, né? E repensar nos planos. E eu lembro dessa parte de graça, eu lembro muita gente falando, mas de graça não faz sentido, porque de graça as pessoas não dão valor, né? E que de graça não vai ser legal, e se der errado e tal, como é que faz pra você cobrar depois, né? Aí eu lembro que eu peguei a pastinha, voltei pra casa, pensei. O pessoal falando, não, mas podia fazer, o pessoal não ajuda. Eu falei, cara, vamos melhorar esse plano? Que eu acho que fulano falou isso aí, ele tá muito certo, porque o plano tava bom, mas não tá perfeito, e nunca vai estar perfeito. Mas melhorar a gente pode, né? Voltei pra casa, tipo, dias depois, semanas depois, a gente voltou a fazer outra reunião e tal, com todas as objeções. Que eu peguei objeção 1, objeção 2, objeção 3, e voltei com a quebra de objeções. Como você já sabe, porque eu sou vendedor, né? Vendedor só tem que quebrar a objeção. E aí eu voltei lá e falei, na objeção 1, se a gente fizer assim, aí bicho, aí tá certo, aí pode ser. Eu falei, tá, aí nessa objeção 2, se a gente fizer assim, não, aí sim. E aí a gente saiu nessa reunião com o plano de saúde de R$1. Top, cara. E aí a gente não precisaria, porque de 1 você podia passar para 2, para 3, eu nem sei quanto que é hoje, né? Eu não tô ligado nos números de lá hoje. Mas com isso a gente implementou tanto essa unificação quanto esse valor ali, né, por funcionário, né? Qualquer procedimento R$1. Então ele tinha um preço, se fosse preciso. E eu tinha feito a conta, falei, cara, se a gente fizer isso aqui, a gente aumenta X centavos aqui, faz isso aqui e tal. Eles, não, mas não dá certo. Eu falei, cara, eu já fiz a conta. Então, sua conta tá errada. Eu falei, não tá, velho. Eu acho que é por aqui. Aí mostrava em números lá e tal. Eles, não, mas se der errado, a gente volta. Mas você vira direito adquirido e tal, essas coisas. Sim. E, não, mas aí põe preço. Quando pôs, aí tudo aconteceu e tal. Resumo da história. Esse cidadão aí, que eu não vou citar o nome aqui, eu gosto dele demais. Embora ele tinha um viés ali meio negativo, mas ele me puxava pra terra. Ele me ajudou demais nesse dia. E ele ficou feliz também. Falou, aí, viu? A gente conseguiu, melhorou o plano. Eu falei, isso aí. Que bacana, legal. Cara. Que história massa. Teve alguma
decisão difícil que você teve que chegar ali e falar, olha, não, vai ser desse jeito mesmo, exercer aquele papel de líder mesmo? Esse caso que eu te falei, eu meio que comprei uma briga. Eu tinha muita preocupação em unificar esse atendimento. Por quê? Porque eu conseguia ver esse futuro que é hoje. Sim. Eu vi ele nitidamente. Tem que cuidar para não emocionar aqui, que eu lembro do Américo falando. O Américo, ele falou um negócio essa revistinha tá aqui. Essa revistinha tá aqui. O Américo fala nessa revista, ele fala assim, o Fabinho tava... Quando ele falou isso aí, parece que Deus iluminou ele. Tá um depoimento do Américo nessa revista. Eu falei assim, caraca, como é que sabia disso? Porque não era eu, velho. Era o tipo de briga que você não precisa comprar, sabe? Eu vou fazer esse negócio acontecer. Porque eu via mais ou menos o que é hoje. E o Américo, ele pegou esse feeling, sabe? Porque era uma coisa que não foi uma briga, mas foi um enfrentamento. E eu não precisava de enfrentar, assim, não, vamos deixar do jeito que tá, é muito mais fácil, né? Mas eu conseguia ver. Sabe aquela coisa que bate, não sei, que fala no seu coração? Fala assim, cara, você tá vendo? Você consegue fazer isso, por que não fazer? Ah, não, mas vai dar desgaste e tal. Tá, mas aí é o vendedor entrando, né? Vai acontecer objeções, você vai alinhando ali em cima do que você quer, que você acha que vai dar certo, pensando no bem comum, que essa é a senha, né? O bem comum de todos. E aí você vai conseguir fazer aquilo ali. Então hoje eu tenho muito orgulho de ter enfrentado essa situação que eu poderia ter me acovardado e voltado atrás. Tenho muito orgulho. Quando eu vejo aquele centro montado lá em cima no Bela Vista, entender que aquilo foi uma escadinha desde o início, desde o tempo, eu vejo muita história do Chapa. Tem um cara que a gente não pode deixar de falar dele, que ficou muito afastado, que é o Silvério. No início, quando eu fui para entrar nas mãos, eu falei, o Silvério, me ajuda aqui e tal, que ele participava muito. Mas eu não quero ficar falando de nome, porque são muitas pessoas, são muitos mesmo. Não fui falar de nome, já fiz errado aqui. Mas assim, são pessoas que estão desde antes. E quando você vê essa escadinha e você fala assim, cara, que naquele momento alguma coisa bateu no seu coração que usou você para ser aquela ferramenta que precisava ali para que aquilo acontecesse. E quando você vê isso acontecendo, que não foi só nisso, foi várias coisas acontecendo na minha vida que eu vejo isso, assim, esses sinais, e falar, seja lá o que for isso aí, cara, não é da minha conta, mas tá ótimo, porque eu tô adorando o resultado. E aí hoje eu vejo aquela sede montada e tal, muita gente participou e eu tive aqui também, legal demais. É top, cara. É show demais. É realização, né? E quando você fala que às vezes a gente não entende as coisas, né, que acontece, a gente é apenas ferramentas. A gente é usado em momentos ali que às vezes a gente não entende por que tá comprando aquela briga, por que tá comprando aquele negócio, mas se você viu, é porque aquilo ali vai acontecer. Eu tenho isso para mim. Se você consegue ver o negócio montado do zero, é porque é para acontecer. E estamos aí para ser usado. Com certeza. Eu já tive muitos desafios muito grandes. Eu falo que minha vida é cheia de altos e baixos, né? Mais alto que baixos. E eu agradeço a cada um deles, sabe? Gratidão total por tudo, por todos, até pelos tapas na cara que eu tomei, Sim, entendeu? Que é o que faz a gente aprender, né? Isso. E falando sobre isso, sobre ver, eu também não vou citar o nome, mas tem uma pessoa aqui muito conhecida na cidade, tá? Um rapaz novo, muito inteligente, muito esforçado, que está à frente de uma diretoria. Está à frente não, né? Faz parte de uma diretoria ali que está muito empenhado em resolver o problema de muita gente aí. Eu conversando com ele, cara, e ele falou um negócio comigo, eu olhei pro cara assim e falei, cara, você viu, velho? Caralho, você viu, velho? Eu falei, cara, você viu, você consegue ver. Aí, sabe, pra mim, parece que Deus tem uns chapas aqui na Terra. E parece que faz um chapa conversar com outro chapa, sabe? Então, quando eu fico olhando as pessoas, eu falo assim, aquela pessoa ali é chapa, velho. Aquilo ali é chapa. E isso aí mexe com a gente. E aí você conversa com essa pessoa e fala, nossa, esse cara aqui tá falando um negócio. Esse cara que eu tô te contando, que tá à frente dessa diretoria, ele viu algo que às vezes os outros não viam. Eu falo, nossa, você tem a capacidade de ver. E aí depois ele me contou uma outra história, eu falei, nossa, então você vê. Tipo assim, você vê que a pessoa tem essa capacidade. É como se caísse uma espécie de Wi-Fi, acessasse ele, ali ele fizesse um download do que teria que ser feito e ali sai o plano perfeito, pronto. E nós estamos juntos mexendo num outro procedimento aí, ele tá lá de novo, eu admiro ele demais, não vou falar o nome também, senão ele vai ficar meio cheio de moral aí. Mas ele vê. E ele é um dos que vê, tem vários que vê, né? Você vê nas pessoas e tal. Cláudio é cheio disso. É cheio de chapa. Os chapas de Deus, vamos dizer assim. Os chapas de Deus são as ferramentas que Deus precisa para agir. E uma coisa que você fala aí, ô Fábio, que pesa muito é quando a gente trabalha para algo maior, não é pra gente, direto. Sabe aquele serviço que você fala assim, esse serviço aqui eu vou ganhar milhões para quem? Pra você? Beleza, ok. Mas quando você fala assim, eu vou ganhar milhões, mas esses milhões é para outras pessoas. Quando é para outras pessoas, cara, dá tudo certo.
Quando você faz pro próximo, dá tudo certo. Pode ser a batalha aqui, dá tudo certo. Agora, quando a gente faz algo e a gente quer aquele algo pra gente, só vai servir pra gente, é aí que é o problema de muitos e muitos, muitos líderes, muitos e muitos empresários, né? E então, eu até pulei duas perguntas aqui que batem muito em cima dessa parte que você falou, que você já disse da criação aí, da parte da saúde. E a gente entra aqui numa pergunta aqui, o seguinte: que tipo de legado você acredita ter deixado para as gestões que vieram após a sua? E não sei se vai ser a sua resposta, mas esse seria um dos legados aí bacana, viu? Sim. E o que a gente acabou de falar agora sobre esse assunto, né, principalmente do plano de saúde, não é, no plano de saúde ele já existia e de uma maneira muito coordenada, tá? Ele já era muito bom. O que a gente fez? Deu só um tapinha. Só que você vai perceber, cara, que os grandes feitos geralmente é um tapinha, é um pequeno melhoramento. E o outro faz um outro pequeno, outro pequeno, outro pequeno, e você cria uma coisa muito bacana. A Zimec é cheia desses pequenos melhoramentos, feito por várias mãos, por várias pessoas. Alguns, por exemplo, quando você constrói a sede, que foi o Américo, na gestão do Américo construiu, eu lembro direitinho da gestão do Américo. O Américo, não, eu fazia parte da diretoria. E como eu mexi com construção, meio que você fica sabendo das coisas ali, tudo, você tem uma noção de construção. E eu tinha noção de caixa, de como que funcionava, e como que a Zimec teria capacidade ou não financeira de fazer. E eu lembro de uma conversa que a gente estava tendo entre diretores, eles falaram, não, a gente tem que ter um dinheiro, já tem que ver esse dinheiro antes, depois não consegue fazer a construção para no meio do caminho e tal. Eu falava, gente, dá pra fazer. Eles, não, tipo assim, você é muito positivista, Fábio, você é exagerado, você tá na lua. Eu falei, cara, dá pra fazer, eu tô falando que dá. Mas dá como? Eu falei, cara, é assim, esse aqui custa tantos reais o metro, a gente tem uma entrada de tanto, a gente tem mais um saldo de tanto, a gente deixa isso aqui, de fala, mas se der errado, esse cara não vai dar, mas se der, ainda dá pra fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, mas seria bom pegar o dia. Bom, eu tô só falando que no meu imaginário, baseado na quantidade de informações que eu tenho, eu acredito que pode dar certo. Porque uma coisa que eu aprendi é que não tem ninguém errado, velho. Tá todo mundo certo, baseado na quantidade de informação que ele tem. E aí ele cria um ponto de vista. O meu ponto de vista era diferente de alguns. Por quê? Porque eu tinha uma quantidade de dados que às vezes ele não tinha. E tá tudo bem, tá certo. Mas aquilo ali me dava uma certeza muito grande que ia dar certo. Então eu falava assim, não, dá pra fazer, Américo. O Américo morrendo de medo. Não, nossa, se isso aqui der errado, como é que faz? Vai ser na minha gestão e tal. E a gente vai falar assim, não, Américo, acredita, vai embora, pô, vamos seguir aí. E o Américo, não, mas vamos fazer, mas vamos fazer com cautela, né, e tal. Porque o medo, ele é muito diferente da cautela, da responsabilidade. Ele é muito diferente disso. Eu falo até que eu tenho problema com a palavra medo, tá? Eu detesto a palavra medo. Eu não gosto da palavra medo. Porque o medo, pra mim, é contrário de fé, entendeu? Sim. Então, quando você tem fé é o quê? É uma certeza do que não se sabe. Sim. Medo é o quê? O contrário. É o contrário. Então aqui, ó, vamos imaginar. Medo. Eu imagino que uma coisa vai dar muito errado, eu não tenho base legal nenhuma, não tenho prova, mas vai dar errado. Não sei por quê, mas vai dar errado, porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, só coisa errada. Você tem a certeza? Não. Pode acontecer outras 1000 coisas, mas vai dar errado, isso é medo. Aí eu não pode fazer porque eu tô com medo, vai dar errado. E ele é paralisante. E ele faz a pessoa não enfrentar, ele faz a pessoa se acovardar. E fé, contrário disso. Cara, eu não tenho ideia nenhuma, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Não sei de onde eu tô tirando certeza. Mas baseado na quantidade de informação que eu tenho, os dados e tal, é perfeitamente possível fazer o caminho, porque eu vi o caminho. Lembra do que eu falei do rapaz? Sim. O rapaz viu, cara, você vê, você é chapa também, tipo assim, bem-vindo. Você vê, o cara fez o download lá e tal, não, isso é fé. Fé é a certeza do que não se vê. E o medo também, só que é o contrário, só que um é positivo e outro é negativo. Então, nós estávamos conversando muito isso aí ontem, nós estávamos vendo até uns podcasts sobre isso, eu estava com meu primo, a gente viajando ontem falando sobre isso, né? Sobre o quanto que o medo atrapalha as pessoas. O medo, ele atrapalha gerações, velho. O cara, por medo, ele não casa, por não casar, ele não tem filho, por não ter filho, ele não tem nenhuma sequência. Tô dando um exemplo. Sim, mas o medo, ele é bloqueante. A pessoa, vou montar um puta negócio, o cara tá qual que é a diferença entre uma pessoa que tem entre um empresário e uma pessoa comum, uma dona de casa comum, uma senhorinha lá de 50 anos dentro de casa, 60 anos. Senhorinha não, né? Que eu tô com 50 hoje, posso falar senhora. Mas qual que é a diferença de uma senhora de 60 anos, uma ideia de uma senhora de 60 anos, para um empreendedor de sucesso? É basicamente a ação. Os dois teve a ideia. Um botou em ação porque não teve medo. Ele enfrentou o medo. E o outro não botou porque teve medo. E o medo, eu falo que quem defende o medo é porque tem medo. Porque se você não tiver medo, eu não tô falando daquele medo instintivo, que se soltar uma bomba aqui, nós tudo corre aqui. Isso é o medo animal, né? Instintivo e tal. Eu não tô falando desse medo, eu tô falando do medo racional, que você consegue pensar. Eu tenho medo escuro, eu tenho medo, sei lá, de cobra, tá? Sem medo de sapo. Não, peraí, você tem pânico, você tem alguma coisa, algum problema
que aí é patológico. Sim. Não, é só uma cismazinha. Então, peraí, então vamos entender isso daí. Faz o enfrentamento, né? Porque o medo, ele acovarda. Acovardar-se é o quê? Não fazer um enfrentamento. Isso é o quê? Uma infantilidade. O adulto separa da criança porque ele enfrenta os problemas. E a criança não enfrenta. Algumas, né? Muita criança enfrenta, né? Mas a criança que tá com medo, ela tende a não enfrentar. Mas adulto fala, não, peraí, é só um enfrentamento, eu vou ali. Isso acontece muito em empresas e outras coisas assim. E bloqueia a pessoa também, né? Paralisa, né? Paralisa. Agora, uma coisa bacana também, Guzinho, você estava falando da fé. Um exemplo bacana da fé é o Wi-Fi. Todo mundo tem uma fé que vai ter antena, vai ter internet. Aí você pergunta a pessoa assim, você sabe como é que o Wi-Fi? Você sabe como é que recebe? Não, eu só sei que funciona. Eu só sei que eu vou entrar nessa loja aqui e vai ter um Wi-Fi. Eu só sei que eu vou chegar ali na praça, vai ter um Wi-Fi grátis. Ela tem uma fé muito grande no Wi-Fi. E se ela tiver a mesma fé que ela tem no Wi-Fi no negócio dela... Eu acho até que Cláudio diferencia muito aqui por isso. As pessoas aqui são pessoas de fé. Muito empreendedoras. Muitíssimo. E a palavra empreendedor, de empreender, né? Ela nasce basicamente daí, né? Do que nós estamos falando. Sim. De não ter medo, de não se acovardar-se, de fugir do enfrentamento. O empreendedor, ele vai para o enfrentamento, ele vai para a ação. E a mágica toda acontece na ação. E a mágica toda acontece. Na Porque ação. para você empreender, cara, você tem que ter uma coragem muito grande. Sim. E você tem que ver muito além da pessoa que está do seu lado ou da roda dos seus amigos, muitas Sim. vezes falando que não vai dar certo. E você tá vendo aquela empresa grande, aquela empresa exportando, aquela empresa vendendo. E às vezes você não tem, como se diz o outro, você tem um carro para começar. Sim. E aquela pessoa empreende. Um carro para mim é muito, cara. Eu comecei bem menos. Eu tive muita ajuda, muita ajuda. Eu agradeço demais meus parentes, meus tios, me ajudou muito nessa época do bar e tal. Eternamente grato por todos. Mas, além disso, mas quando eu fui para o ramo industrial, cara, eu meio que saí meio que sozinho, sabe? Eu nunca tive, não tem industrial, não tinha, sei lá, acho que o meu tio foi durante um certo tempo. Mas eu tinha poucos exemplos de indústria, sabe? Uhum. E tinha pouco mesmo. E uma coisa que eu acho bacana, está até acontecendo agora esses dias, a gente estava questionando sobre isso, é que a gente pode ficar reclamando das coisas, né? Reclamando. E sabe aquela escadinha da evolução, dos 5 passos, né? 5 degraus, né? Para se evoluir e chegar a algo, né? Você partir para um plano realmente. Geralmente, a gente falou isso aí esses dias lá na SMEC mesmo, na reunião lá. O primeiro passo, o pessoal está tudo reclamando. Então o primeiro passo realmente é reclamar. Reclama disso, reclama daquilo. Que isso não pode ser. Segundo passo, justificar. Eu estou reclamando, agora eu vou justificar a minha reclamação. Porque eu sou uma pessoa que não tenho a renda que eu gostaria de ter, eu não tenho a condição, eu estou justificando. Aí faz sentido eu reclamar. Ajudou alguma coisa aqui? Não. Nada, né? Mas já começou a mexer. Sim. Aí a gente passa para o terceiro passo. O terceiro passo também é muito interessante, porque aqui começa um pouco da magia, que é você se questionar. Você começa a se questionar, você começa a falar assim, poxa, por que eu estou nessa situação? O que eu tinha que ter feito que eu não fiz na hora certa? Você traz a responsabilidade para você. Como que eu posso sair dessa situação? Então você começa a se questionar. É o terceiro degrau. Primeiro degrau reclama. Segundo degrau justifica. Terceiro degrau questiona. E aí você pula para o quarto degrau. O quarto degrau, você já está na fase de proposições. Você propõe. Gente, então peraí. E se eu fizer tal coisa? E se nós nos unirmos e fizermos isso? Tá acontecendo isso agora na ZMEC, eu ainda conversei, gente, é só fazer a escadinha. E olha pra você ver que bacana, e na ZMEC é bacana por isso. Porque lá, velho, eles pulam a reclamação e a justificativa direto, já vai pro como aqui. É legal isso aí, você lidar com gente assim é bom demais, cara. O cara tem foco na solução. Sim. O cara tem foco no resultado. Tempo, sem mimimi, sem coisa, tá? Vai direto pra cá, vai lá. Então vamos propor isso aqui, tal. Mas beleza, reclamei, justifiquei, questionei, propus. O que eu resolvi até agora? Até agora nada. Nada. Mas tá andando. Lembra que é uma escadinha, um degrau? Vamos subir? Uhum. E aí a gente passa pro quinto passo, ó, joinha. O quinto passo é a parte da ação. É onde a gente vai aplicar o que foi proposto. Zero necessidade de estar certo. Só aplica, velho. Aplica o que você fez. Se vai dar certo ou se não vai, não é da sua conta. Só faz. E faz rápido. Aí depois você roda um PDCA, sabe o que é PDCA, né? PDCA planeja, checa, né? Que troço lá. Então, planeja, faz, checa, age no sentido de resolver e tal. Então, já fez tudo, planejou, tal, fez. To do, né? Do, né? Fazer, verbo do inglês lá. Fez, joia, vai ver o resultado. Você vai checar o resultado. Deu certo? Não. Corrige,
faz de novo. E aí você vai pra aplicação e vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Então a Zimec é cheio disso. É cheio disso. Só que o legal é que eles saem bem rápido do reclamar e justificar, porque tem que ter uma reclamação para ter um acionamento. Senão não tem um acionamento. Tem que ter um start, né? Tem que ter o start. E o que acende a fogueira geralmente é a reclamação. Então a reclamação faz parte da escadinha da evolução. Não podemos falar mal dela. Mas eu fico pé da vida que o pessoal para na reclamação e justificativa. Fica muito tempo. Roda nos dois ali, velho. E na Zimec elas pulam direto pro terceiro e tal. As diretorias, todas elas, né? Não é só na Zimec. Eu acho que a cabeça do empresário de cloud como um todo, ele é bem por aí. Vamos embora partir para proposição e ação. Que show, cara. O que você considera maior diferencial da Zimec em relação às outras entidades do setor industrial? Em uma palavra só, pode ser? Pode. União. Show de bola. Como você avalia os 40 anos da Zimec no impacto da entidade e o desenvolvimento de Cláudio, mas não só Cláudio, da região? Uma escola, velho. Ela ensina pra gente que mesmo a gente sendo concorrentes, mesmo a gente sendo adversários em certos aspectos, nós podemos nos unir em determinados setores, em determinadas ideias para um bem maior. Eu sendo seu concorrente, eu não preciso ser seu inimigo. A gente vai lutar pelo mesmo cliente. Assim como um futebol, você luta pela mesma bola para fazer o gol, um de um lado ou do outro. Acabou o jogo, velho. Nós é ser humano e isso sobressai sobre qualquer outra coisa. E outra, um ser humano ajuda outro ser humano. Show de bola. Cara, bora lá. Agora a gente vai entrar nas perguntas aqui do AcionaCast. E a primeira é a seguinte. Teve algum momento que você pensou em desistir da presidência? Eu falo que minha menina chora muito, eu tô aprendendo a chorar também. Mas eu falo, vai falando e vai chorando, fica até melhor, já sai, fica mais natural. Cara, teve uma coisa muito marcante pra mim, eu tava no final da presidência da SMEC. E o pessoal, não, vamos fazer de novo, você fica mais e tal, isso foi muito marcante. Eu não vou citar o nome não, mas vocês vão saber quem que é. Eu fui renovar minha carteira de motorista. E minha carteira era D, né, pra ônibus e tal. E quando você faz o psicotécnico, você é muito exigido no D, né, você faz mais coisa, mais exames e tal, faz aquele exame psicotécnico, renova, tem que fazer aquilo sempre, renovar. E eu lembro que eu fui participar dela lá, da renovação, e eu ficava perguntando pro pessoal lá da clínica, né, os psicólogos lá, e tem a psicóloga-chefe da clínica lá, que coordena, até proprietária, não citar nome não, cara. Ela já sabe, isso que eu já falei com ela em alguma hora que eu tivesse tonta, em alguma falha. Ela me arrebentou comigo. Cara, era muita coisa que eu tava mexendo. Ao mesmo tempo. Eu tava mexendo com coisa pra caramba. E lá, cara, a gente, na hora que você tá fazendo os risquinhos, fala, eu ficava, pra que essa merda desse risquinho? O que significa isso aqui? Isso aqui você não pega ninguém. Hoje eu estudo muito ser humano hoje. Hoje eu consigo falar diferente. Na época eu não estudava. Hoje eu faço psicanálise, faço outras coisas. Eu não só faço psicanálise, mas eu estudo a psicanálise também. Então, então isso pra mim me ajudou muito a entender muita coisa que eu não entendia antes. Mas nessa época eu não entendia merda nenhuma e ficava questionando tudo. Palhaçada. Isso é pra nada, não. Isso é coisa de trouxa, não sei o que e tal. E ficava lá, não, só calma, aquela calma, né? Uhum. Tipo psicólogo, calma, final te falo. Calma aí, inocente. Aguarda aí que você já você vai saber. E eu tô, acabou no final lá, ela me chamou na sala dela. Aí falou assim, Fabinho, faz favor aqui. Já falei que eu gosto da palavra Fabinho. Falou Fabinho comigo, já dá uma amolecida. Quando fala assim, Fábio, é ruim. Fala Fábio da Costa Rodrigues. Ai, vem merda aí. Vem cá, faz favor, chega aqui. Você tá muito curioso e tal, eu vou te contar algumas coisas aqui. Tá vendo esses riscos aqui, esse teste aqui, que aconteceu aqui? Nesse teste, eu consigo perceber nitidamente que você pensa e faz, pensa e faz, pensa e faz. Você tem uma dificuldade de fazer sem pensar. Eu falei, faz sentido. Faz sentido. Então, seu índice de acerto é grande, porém, eu posso estar errado aqui, perdoa eu, tá? Essa pessoa que eu tô falando aqui no caso aqui, se eu estiver falando coisas erradas, mas é mais ou menos por aí que eu lembro, pelo menos tá na minha lembrança assim. Seu índice de acerto é muito grande, porém, você demora um pouco para responder, mas numa velocidade boa ainda. Falei, faz sentido, tal, que eu tenho que raciocinar. Esse outro teste aqui, eu percebo que você é uma pessoa que estiver numa situação difícil e tal, você vai conseguir lidar com ela. Falei, primeiro eu socorro, vou lá, faço o que eu tenho que fazer, depois eu desmaio. Fala, agora pra desmaiar, pode. Socorro junto os pedaços e tal, porque eu não gosto muito de sangue, estranho. Assim. Eu já participei de vários acidentes, vendo ali e tal. Na hora eu fico forte e tal, acabou. Eu sou de jeito aí. E isso é uma força que você tem que você nem sabe, depois que a hora que parou de ser super-homem, aí você volta a ser normal de novo, aí acaba, né? Ela, E aí pegou um outro teste. Agora você tá vendo esse outro teste aqui? Ó, gente, isso é uma particularidade minha, deixa eu pensar que só posso falar. Ela falou, nesse teste aqui, cara, eu percebo que você tá com uma depressão profunda. Se você não tivesse na minha frente, com essa carinha boa que você tá, se eu tivesse vendo só o teste, eu ia falar que você tá numa depressão profunda. Caramba. Eu olhei pra cara dela. Eu quase xinguei ela.
falei, não, depressão você, sua mãe, seu pai, qualquer um pode estar. Eu não acredito, não. Eu não concordo com ela. Ela, não, então tá. Às vezes você não tá assimilando a palavra, então vamos mudar a palavra. Eu falei, pode mudar essa. Eu não tenho isso aí não. Eu não tenho tempo pra ter depressão. Eu não tenho tempo, eu não quero ter, eu não aceito isso. É doença de rico, né? Não, eu sei lá o que era, eu nem ligava, eu não queria ter, eu escolhi não ter, né? Ela falou, então tá, vamos dar a palavra. Você tá estafado. Eu falei, agora sei. Você tá num limite do que um ser humano consegue aguentar. Eu falei, agora você tá falando minha língua, é isso aí, tô tumultuado mesmo. Só que é o seguinte, isso não é nem 10% que eu aguento muito mais, velho. Pode mandar serviço, pode meter coisa aqui que eu aguento mais, porque aqui tem caixa, velho. Aqui é aroeira. Aqui aguenta porrada, pode mandar mais, sabe por quê? Porque tem gente demais lá dentro que espera isso de mim. E eu tô ali pra honrar cada um daqueles que esperam. Eu aguento porrada aqui. Ela falou, pior ainda, Fábio. Aí é que acabou comigo. As pessoas que estão do lado da sua casa, você deve ser state família, as pessoas que estão do lado da sua casa não percebem isso. Eu falei, filho da... Caraca. Aí eu enchi o olho d'água. Ela falou, e aí o jeito que você tá chorando aí agora, eu também. E tipo o que eu faço aqui? Você enche o olho d'água e dá aquela travada, que é natural. Porque homem que é homem chora. O que não chora, ele tá escondendo a sua masculinidade lá. Porque o homem que tem coragem de demonstrar os sentimentos dele, esse realmente é homem. E ali, eu mostrando essa vulnerabilidade na frente dele, eu falei, caramba. Ela falou, e provavelmente ninguém na sua família sabe. Eu, nossa senhora, como é que ela conversa comigo? Pouquinho aqui, pega 2, 3 skins, o pessoal vive comigo a vida inteira, ele não tá nem aí, velho. Eu ia falar agora, só nos skins. Só nos skins, cara, que caramba. Isso aí, pra mim, foi a hora que eu falei, realmente eu tenho que largar. E eu não ia, aí ela falou, mas não, você não precisa disso. Eu falei, eu aguento mesmo. Ela falou, mas não precisa. Eu falei, verdade, não preciso. E ela tá assim, mas você pode abrir mão aos poucos. Eu falei, posso. E mais que isso, eu vou abrir. Ela falou, pois é. E por que você não abriu ainda? Eu falei, psicóloga é foda, né? Eu falei, caraca, mas aqui, eu vou abrir mão. E já tô definido. Tá começando com a presidente do SMEC. Eu não vou pegar a presidente de novo. O pessoal não pega lá. Eu falei, não vou porque tem mais gente e tem que rodar a fila, cara. Eu falo que é igual o síndico de prédio. Tem que ter mais síndico. Não pode ser um síndico só a vida inteira. O síndico tá meia boca. Porque eu acho que a gente não fez uma gestão perfeita. Não existe perfeição. Você fez uma gestão meia boca e outra melhor ali que a sua e por aí vai criando aquilo ali. Então eu falei, cara, eu vou abrir mão. E abrir mão de várias coisas. No final, eu acabei abrindo mão até da firma, assim, porque eu fui abrindo mão mesmo, tirando peso, sabe? Sabe um balão que tá pesado, não quer voar? Começa a jogar o saco de areia pra fora, foi isso, eu fui tirando um de cada vez. Do mesmo jeito que eu coloquei, eu fui tirando. Chegou o ponto até de ficar legal, não fazia nada. Cheguei a ficar à toa de tudo, falei, nossa, que beleza. Mas à toa de tudo também é foda. Então, você tem que ter um lugar pra ir. Como disse, você tem que ter alguém para poder te chamar a atenção de algo ali, para você poder estar solucionando algum BO ali. E isso tudo através de um risquinho. Né? De um risquinho. Então, assim, eu ia falar uma palavra ruim que é bendito risquinho. Bendito risquinho. Foi uma consulta, né, no caso, isso aí. Eu vou falar o nome dela aqui, que ela merece falar o nome dela. O nome dela é Fernanda. A Fernanda. Ela arrebentou. Viu, Fernanda? Você acabou comigo. Acho que eu já te contei isso aí um dia que eu tava tonto em alguma festa aí. Você acabou comigo e essa é a história, tá? A Fernanda, ela é top. É o seguinte, qual foi a maior lição que a ZMEC te ensinou como líder e como pessoa? Lidar com o ser humano é uma arte. Ela me ensinou a exercer essa arte. E eu vou te falar, eu não estou diferenciando seres humanos, não, tá? Porque ali você está lidando com seres humanos que já são diferenciados, por estarem, né, em determinada posição, com determinada empresa na mão, com determinada posição, seja ela qual for. Se você tem um servente, um pedreiro, o pedreiro está em posição, não é que ele é melhor ou pior que o servente, mas em posição ele está melhor. Sim. Ou seja, ele tem um pouco a mais, uma informação a mais, um dado a mais que leva ele àquilo. Então ali você lida com pessoas que têm dados diferentes dos seus, experiências de vida diferentes do seu, e muito maiores do que a sua, às vezes, né? Outras bem menores, mas você tem. Então, essa arte de lidar com esses seres humanos e você conseguir, e aí, isso é uma coisa que eu meio que treinei, para mim não existe ninguém acima de mim e para mim não existe ninguém abaixo. Somos todos semelhantes, não iguais. Semelhantes com características, com qualidades diferentes, mas semelhantes. Com capacidades, às vezes, diferentes, mas todos com capacidades. E um tem capacidade de subir em um lugar, o outro não tem, mas aquele que não tem, às vezes ele faz uma coisa que o outro não faz e por aí vai. Então ali, a ZMEC me ensinou a lidar com isso, porque se lidava ali com muita gente que às vezes até se considera grande, entre aspas, mas que são as pessoas mais humildes que eu conheço. Mais humildes que eu conheço. A pessoa chega perto de você e tal, e não precisaria de ser teoricamente falando. Então, assim, foi um aprendizado muito grande. Lidei com gente muito dura também e tal. E sempre muito bem. Eu gosto de gente brava, sabe? A pessoa chega brava perto de mim, eu não, fala mais.
Fala mais. Deixa eu inteirar aí. Você vai ver que a pessoa quer só desabafar e ela tá querendo colocar uma opinião, algo que ela acredita muito, e quer que você entenda essa crença dela, só que às vezes ela não tem aquele jeitinho de falar. De colocar, ela é mais bruta, rústica, sistemática, né? Tem um rapaz lá que é muito bruto, rústico, sistemático, ele é esse. Eu lembro que fui apresentar meu filho pra ele, eu falei assim, tá vendo fulano aqui? Eu falei, então, esse cara aqui, tá vendo esse jeitão dele, rusticão aí, brabão desse jeito aí? Aham. Ele, pois é, sabe isso aí? Isso é pra esconder esse coração grande que ele tem ali dentro, que morre de medo dos outros aproveitar dele. Então, mas tem um coração muito grande aí, é isso. Então, a ASIMEC me ensinou muito isso, esse jeito de lidar com o ser humano da mesma maneira, que é o mais bacana. Você lida com o patrão, com o funcionário, com colegas na rua, com, sei lá, com deputado, senador, quem tiver lá que você tiver que lidar, com presidente de associações, e você percebe, eu gosto de falar isso aí, todo mundo mija, caga, vomita, e é igual, sabe? As vergonhas, né? Solta pum, então assim, é tudo igual, cara. E a gente meio que separa, nada, é tudo ser humano, e no final vai tudo pro mesmo buraco, e no final todo mundo vira caveirinha, e caveirinha é tudo igual. A caveira é o símbolo da igualdade, né? Quando você pega uma caveira, você pegaria todo mundo igual. Todo mundo igual. Todo mundo igual. Pode ser quem for, vai virar uma caveirinha. É aquilo. Ali você vê a igualdade dos outros. Cara, show. O que você acha que não pode mudar de jeito nenhum dentro da ASIMEC? A situação de ser neutra na política. A ASIMEC, ela apoia qualquer político que tiver em Cláudio, desde que ele esteja fazendo algo para o bem de todos, ou para o bem da maioria. Porque de todos é mais difícil, né? Atingir todos. Mas a grande maioria você consegue atingir. Então essa é a meta dela quase que sempre. Então eu acho que não pode mudar isso. Essa neutralidade dela na política, eu também sou assim, tá? Eu trouxe isso para minha vida. Então, assim, eu tenho uma facilidade de envolver na política muito grande, porque eu gosto daquele mundo, daquelas coisas ali e tal. Mas aquilo, para mim, é triste ver algumas coisas que eu vejo. O pessoal se degladiando e tal, aquelas picuinhas. Eu chamo de infantilidade mesmo. E tá, faz parte, é o universo, mas não deixa de ser infantil, tá? É o universo, faz parte, é isso mesmo, é um contra o outro, é uma guerrinha, é ali que vem o voto e tal. Eu entendo perfeitamente, entendo o jogo, mas não gosto. E eu trouxe da ASIMEC essa parte aí. Porque eu vejo, se eu não fosse isso, eu acho que eu tava na política hoje de alguma forma. E eu gosto de gregos e troianos, entendeu? eu dou certo com todo mundo, velho. Eu dou certo com situação, com oposição. Eu vejo, eu não consigo ver com problema com ninguém. Na minha vida, mas eu trouxe isso boa parte de lá. Porque talvez, se eu não tivesse lá, poderia ter sido diferente. E eu acho que isso faz a diferença. Porque se você politiza a ASIMEC, e é muito fácil, porque você tem uma pessoa mais aguerrida. Eu mesmo, eu vejo uma coisa, não, mas tem que ir pra lá, tem que ser o que e tal. Mas depois, opa, calma aí, Fábio. Não é assim, não. Isso aqui a pessoa tá certa naquilo ali, isso aqui tá certo. Então, por exemplo, quando eu era presidente, a gente acaba que envolve, você conversa mais com um, mais com outro e tal. A pessoa acha que você tá ali, mas não é, cara. A ASIMEC, ela conversa com todo mundo. Eu vejo agora, saiu do mandato, né? Que tava com o Naldinho, agora veio com o mandato tá o Zezinho, a ASIMEC é a mesma. Dá problema, dá. Só que engraçado que todos os políticos acham que a ASIMEC às vezes tá brigando com ele. Às vezes o Naldinho tava lá, achava que tava brigando com ele. Agora o Zezinho tá aqui, acha que tá brigando com ele. Mas não é, cara, é a posição dela. Ela às vezes faz algumas cobranças, a pessoa não quer ser cobrada. E às vezes ela entra de parceiro, aí a pessoa acha, bom, não, ele é parceiro, tá junto aqui, mas quando vai fazer alguma coisa, então, contra, né, assim, uma cobrança, por exemplo, que é uma coisa, vamos dizer, que a pessoa não tá querendo naquele momento, ninguém gosta de ser cobrado, né, mas convém todo mundo ser cobrado, sim. Né? A gente tem que se cobrar. E ali acontece algo assim, mas é muito bacana, né, e eu queria deixar até essa mensagem, políticos, de maneira geral, eu não sei, depende de cada presidente, mas a ASIMEC é neutra, tá? Lembrem-se disso, em todos os sentidos, e ela tá pela maioria, assim como vocês, acredito também, como todos os políticos. E eu acho que é nesse caminho que a gente cresce, é nesse caminho que a gente trabalha com um serviço mais maduro, um jeito de trabalhar mais maduro, né? Show. Cada um faz a sua maneira, né? E você acredita, cara, todo mundo que eu trouxe aqui até agora se orgulha da ASIMEC não entrar na política. E faz todo sentido quando eu tô aqui do outro lado, vocês estão falando, eu tô, tipo assim, eu tô viajando aqui em vários outros que tiveram aí, e faz todo sentido. Se entrar, já era. Ali eu acho que acaba a essência dela, né? E o seguinte, se você pudesse dar um conselho pro próximo presidente da ASIMEC, qual conselho seria esse? TBC. TBC? Vamos lá, para quem não sabe o que é. Eu gosto de você por causa disso, mas... Véi, eu falei, não é só pro presidente, é pros empresários de uma maneira geral. É o presidente ser esse cara que vai movimentar essas pessoas
Por quê? O empresário, hoje já tira muito, tá? Empresário de cloud é diferenciado. Os caras pegam carro mesmo e sai, viaja, corre atrás e vai e tal. E transforma isso numa festa até. O cara até fala assim, já que tem que trabalhar, vamos aproveitar também. Vamos pra churrascaria, vamos beber, vamos aproveitar, vamos rir e vamos trabalhar. O pessoal é trabalhador e sabe aproveitar. Eu acho isso bacana. Você faz a viagem um passeio, uma viagem de trabalho um passeio. A gente foi recentemente, levou um grupo de empresários pra China e eu falei com o Betinho, a gente poderia levar pessoas para outros países para fazer, porque feira aqui e tal. E às vezes a pessoa não vai, por quê? Porque, cara, tem muita gente que para ir para a China é um absurdo. É o ir para Marte, ir para a Lua, entendeu? É complexo. Eu entendo perfeitamente. E tem gente que tem mais coragem, tem pessoas que têm menos coragem. Tem gente que vai para São Paulo, tem gente que vai para, sei lá, vai até aqui do lado, no Chile e tal, mas para a China uma vez não. Porque tem a barreira da língua, aí ela tem inglês, chinês, os dois é complexo, às vezes a pessoa... O espanhol às vezes arranha. E a gente conversando, às vezes com o pessoal lá, falei, vamos montar uma viagem? Pra quê? Qual que é a intenção? Vamos começar a chamar as pessoas, propor para as pessoas, para eles irem lá. Por quê? Porque eu acho que essa interação, ela muda o jogo. O que é o bacana de Cláudio, no meu entender? A gente tem um negócio que chama neurônio espelho. A criança nasce com isso. Como que uma criança fala, como que uma criança aprende a rir, tudo olhando, velho. Ela fica só olhando. E ela vai copiando. Isso é trabalho do neurônio espelho tendendo sempre pra gente. Essa pessoa, se ela tiver exemplos, sabe o que ela faz? Ela copia. Qual que é o país mais forte do mundo hoje, Ney? Estados Unidos, no caso. Será? Será que a China tá entendendo? Então, é aí que tá. Forte em quê, né? Forte em arma, forte em dinheiro, forte no dólar, forte em quê? Então, assim, pra mim a China tá entre, se ela não for mais forte, ela tá ali nos mais, primeiro, segundo, no mínimo. Né? Mas o chinês, há pouco tempo atrás, cara, ele era um Zé Ninguém. Era um colono no meio do campo ali e tal, só que eles tinham uma coisa que muita gente hoje não tem. Sabe o que é? Falta. Faltava tudo, velho. Não tem um combustível melhor do que a falta, velho. A falta, ela gera o desejo gera a ação e a ação gera o resultado. Cara, esse pessoal, eles não tinham nada, velho. Eles comiam calango, eles comiam escorpião, formiga, o que tivesse proteína que mantesse eles vivos, ali eles comiam, porque não tinha o que comer, velho. Não tinha. Esses caras passaram tudo quanto é falta que você imaginar. E aí, eles copiavam, na época, o primo rico era o japonês, né? Sim. E qualquer coisa que fosse de fora da China, eles traziam pra lá, desmontava, pegava tudo e abria e tentava fazer, e um derretia uma coisa, outro fazia outro, montava, copiava, saía aquele troço mais mequetrefe. Mas olha pra você ver, ele fez, velho. Ele agiu. Seja lá o que for que saiu dali, ele agiu. Ah, mas não ficou bom. Refaz. Faz melhor agora. Aí vai, mexe, faz o segundo sai melhor do que o primeiro. Cara, esse é o ciclo PDCA. Né? Planeja, faz, checa, age no sentido de corrigir. E eles foram rodando esse ciclo, rodando. Hoje, cara, a tecnologia na China é absurda. Então, por que eu tô falando da China? Porque a China, pra mim, ela é muito didática. Quando você pega um grupo de brasileiros e leva pra China, a cabeça do cara não volta a mesma. O efeito comparativo, o jeito deles fazer negócio, eles não têm vergonha de vender, velho. E o brasileiro, muitos deles têm vergonha de vender. E não pode ter vergonha de vender. A riqueza vem através da venda, né? Essa interação, essa troca e tal, esse escambo, é assim que a riqueza vem. Uma empresa, ela faz o quê? Ela compra mão de obra, ela compra matéria-prima e ela vende produto, ou seja, é venda. Um comerciante, o cara não, sou industrial. Não, você não é industrial, você é vendedor. Um dentista, não, sou dentista, não, você é vendedor, você tá vendendo seu serviço, você vai mostrar um serviço bacana, vai mostrar pros outros que vale a pena e tal, ainda vai falar, não, indica aí pro seu amigo. Isso é venda. Então é na venda que acontece a riqueza. E o chinês, ele é excelente em venda. E ele gosta de interagir. E ele não tem vergonha. E ele corre atrás. Então eu falava, Betinho, nós temos que levar esse pessoal pra China. Daí, porque eu acho que isso aí muda o jogo. E não é só na China, não. Tem que levar pra Alemanha, levar pros Estados Unidos e tal. Tem muita gente que tem condição de ir. Tem, você vai pegar os empresários, mas todos já foram. Não sabe o que é meu sonho mesmo? Pegar aquela molecada que tá novinha agora, que tem muita garra, muita vontade de fazer acontecer, pegar um grupo desse e levar pra lá, velho. Falar, vem cá que eu vou te mostrar um negócio que você não viu ainda. Vou te dar um choque ali. Eu vou te mostrar, não, tá bom que você tá vendo? Tá, porque os caras entram numa fit e tal, os caras pagam pau. Sim. Mas você chega lá, você paga mais pau ainda. O negócio ainda, tudo lá é muito grande. E tudo lá acontece de uma maneira muito rápida. Porque lá o cara faz. Ele age realmente, né? E isso aí muda o jogo. Muda o jogo. Você acredita que a ZIMEC realmente mudou a história de Cláudio? Eu não tô querendo encher muita bola, não, mas assim, segurando alguma coisa. Se ela não mudou a história de Cláudio, ela foi um agente muito importante nessa história. E mais do que isso, eu falo que a ZIMEC ela é um agente importante em Cláudio. E como efeito comparativo, lembra do neurônio espelho? Sim.
Vão montar uma associação em outra cidade, eles veem a história das MEC, vamos ali ver o que tá acontecendo. Que merda é essa que esses caras fez que deu certo? Como que eles fizeram? Onde é que eles tiram isso aí? Cara, a gente fez muita coisa que não fazeria sentido. Claro que é aquela escadinha que eu te falei, né? Então isso daí faz toda a diferença. É como eu falei, né? Sem querer ser exagerado, falar, se ela não mudou, ela ajudou bastante. Tá, e aí é o seguinte, a última pergunta do AcionaCast, eu vou segurar ela aqui e vou fazer uma através dessa aí que você respondeu. Já pensou na sua cabeça, já pensou você sozinho, você Fábio, você já imaginou se a Zimec acordasse amanhã e não tivesse a Zimec? Como seria, Cláudio? Posso falar que ia acontecer? Se acabasse amanhã e não tivesse a Zimec, eles iam criar outra coisa semelhante. Porque o pessoal acostumou com isso. Ninguém quer voltar pra trás, velho. Depois que você viu, não tem como você desver. Uma vez visto, não tem como desver. Mesmo se você tentar trabalhar sem isso, de uma maneira indireta, você ia estar se associando a algo e falar, cara, é cultural. Cláudio não consegue ficar sem essa questão cultural de se unir para resolver problemas. Eu acho isso muito bacana e muito diferenciado de qualquer outra cidade que existe no Brasil. O que você sente quando você vê os jovens empresários hoje se beneficiando de algo que você ajudou a criar? Eu acho que eu sou só mais um. Eu não vejo com grande importância, assim. Eu reconheço as coisas que eu fiz, gosto, fico, vamos dizer assim, satisfeito comigo por ter feito, porque se eu não tivesse feito, eu ia ficar insatisfeito. Então, eu tenho essa satisfação interna. Mas acho que eu não fiz nada mais que a obrigação ao assumir o cargo que eu assumi. Mas fico orgulhoso disso, de ter feito. Falo, não, beleza, foi bom, mas não passa disso. Nada mais que obrigação. Né? Assim como o motorista que dirige o ônibus, dirige certinho, vai e chega no local, o motorista foi ótimo, trouxe, levou a gente, trouxe. Não, é obrigação dele, senão ele não era motorista. Então só dirigiu o ônibus ali durante um tempo e trouxe ele de volta. Basicamente, nós não bateu, tá? Não bateu. E o ônibus às vezes voltou melhor que foi, vamos dizer assim. Voltou um pouquinho melhor, não voltou, deu um tchanzinho ali que levou outras coisas. Acho que a palavra é realizado e tranquilo por saber que não só eu, mas como todas as outras pessoas que passaram ali, diretoria, funcionários, que já falei que é todo mundo, associados, que nem existem hoje mais, já fechou, não está funcionando, mas ajudaram no início. E eu sinto tranquilidade. Eu falo, olha pra você ver que a gente conseguiu deixar para esse pessoal, olha pra você ver o trabalho que a gente fez. Isso dá tranquilidade. Sabe aquela história de poder morrer em paz? Sim. Sabe? Porque quando a pessoa fala, eu não quero morrer, eu fico imaginando assim, pô, o que você tá faltando você fazer que você não fez ainda? Então eu falo, não, cara, eu sou um cara que se eu morrer hoje, tô em paz, tô tranquilo com muita coisa. E essa é uma delas. Porque se eu tivesse sentido como se eu tivesse um débito, eu não ia estar em paz, eu ia estar chateado, falar, não, tem que voltar, tem que reconstruir isso de novo e tal. Então eu sinto em paz, eu sinto uma certa tranquilidade, uma satisfação, uma realização de ter feito parte disso, sabendo que eu não fiz nada mais que uma obrigação, mas muito em paz. Cara, vou ser sincero pra você, eu não esperava essa resposta sua, não. Foi uma resposta top, eu esperava outro tipo de resposta, você me pegou de surpresa e pra mim foi uma das melhores respostas até agora, entendeu? Porque você era presidente, você foi colocado ali, então você fez o que tinha que ser feito, né? E foi top, cara, gostei. E eu abro o microfone agora, você fazer suas considerações finais. Já deixo aqui o meu agradecimento de você estar aqui. Você é uma pessoa que eu gosto muito, né? Uma pessoa aí que eu admiro pra caramba, que fala muito bem, é um empresário muito bacana, tem uma história de vida muito massa. Uma hora aí a gente vai te trazer como o empresário que você é, pra gente contar essa história, que tem muita gente que não que sabe pedaços, mas não sabe o começo, e vale muito a pena ter ela aqui no AcionaCast. Então, cara, muito obrigado mesmo e microfone liberado aí para você. Ney, eu que agradeço essa oportunidade. Eu falo que eu não tenho tanta facilidade de falar assim, mas eu também não tenho muita complicação no falar. Eu tento ser o mais natural possível. Eu não sei se você viu no meu WhatsApp, tem uma frase lá que tá assim: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. E eu mudo essas frases direto, tá? Quando eu tô assim com a coisa, eu tô ali e tal, essa tá agora, essa deve ter mudado uns 3, 4 dias atrás, porque é isso que eu tô querendo ser, sabe? Instrumento de paz. E busco isso também. Você fala assim, Fábio, o que você mais busca na sua vida? Paz. Essa paz não é a paz de ficar à toa e ficar parado, não. É aquela paz interior, de você saber que as coisas estão indo bem, que você tá alinhado, né, com o que você veio fazer na vida, com o que a vida espera de você e tal. E eu queria finalizar aqui com uma palavra para todo mundo que mora em Cláudio e que eu julgo as pessoas em Cláudio como empreendedores. Eu te falei por quê? Porque eles têm exemplos. Eles têm exemplos.
Então tá. Então, Fabinho, se você como exemplo, o que você queria deixar de legado? É uma palavra. Acredita. Acredita. E só isso. Sabe por quê? Porque se você acreditar que um sonho é capaz de ser realizado, cara, você move montanhas para que ele seja realizado. E eu acho não, eu tenho certeza que o mundo precisa de sonhadores que realizem os seus sonhos. Para quê? Para que a gente tenha um mundo melhor, para que a gente tenha pessoas melhores e para que essas pessoas gerem o resultado que o mundo espera dela, que a gente não está aqui à toa, a gente é tudo interconectado, a natureza, as pessoas. Eu vou entrar nesse papo, não, que como diz, tem que ir lá para São Tomé para falar um negócio desse. É muita loucura na cabeça, vamos dizer assim. A gente pode ser seres humanos melhores, nem que seja um pouquinho, mas a gente pode ser. E é para isso que a gente trabalha, né? Não é só a gente lá na Zimec, não, acredito que vários deles sim. Mas fora de lá, cara, tem muita gente. Aqui em Cláudio, se diferencia por isso. É uma união diferenciada, é uma coisa fora do comum, não é comum. Cláudio e os empreendedores de Cláudio, os cidadãos de Cláudio, as pessoas daqui, realmente, elas são diferenciadas. E eu digo mais, por serem diferenciadas, elas são abençoadas por isso. É isso. Amém. Cara, belas palavras aí. Até assim, do jeito que vocês emocionam, a gente também emociona. Eu tenho vezes que o cara tá falando e eu tô chorando horrores do lado de cá, só não troca a câmera, né? Porque eu sempre falo aqui, Fabinho, o seguinte, a gente não veste, eu não visto a camisa de Cláudio, eu tatuo Cláudio, porque a tatuagem, ela é hoje em dia não é permanente mais, mas para você tirar é muito mais difícil. E a camisa não, a camisa, qualquer um que faz sua cabeça, você arranca uma e põe outra. Então eu sempre estou falando aqui que eu tatuo Cláudio e não visto a camisa, mas Cláudio é um berço de empreendedor nato, né? Então aqui é onde que a gente está. Isso aqui é um empreendimento que, tipo assim, você tem que sonhar, você tem que acreditar, você tem que trabalhar, dá trabalho, cara, mas é a parte empreendedora, é o gostoso, é você ver a coisa acontecendo, é você ver a coisa crescendo. E isso é muito bacana, cara. Ô Ney, quem falou pra você que tinha que ser fácil? Não. Difícil é mais gostoso, velho. Difícil é mais gostoso, velho. Não tem que ser fácil. Só tem que ser, cara. O jeito que for é esse mesmo. O jeito que for, você vai lá e mastiga ele, engole, velho. E faz acontecer. Essa é a senha. Show. É isso aí, irmão. Então, pra você que ficou aqui até agora, pensa num papo bacana. Pensa num ex-presidente da Zimec que com certeza marcou geração. Eu comecei o podcast aqui falando que eu gosto muito dele, gosto muito de ouvir ele, ouvir os conselhos, tudo que ele passou e tudo que ele falou aqui sobre a gestão dele. Eu creio que essa entrevista ela foi um curso para você que é empreendedor. Você não apenas ouviu uma história, ouviu o depoimento, mas você teve um conhecimento e às vezes palavras do Fábio aqui mudou seu jeito de pensar e amanhã vai mudar o seu negócio. Cara, muito obrigado, Fábio, muito obrigado novamente. Eu que agradeço, cara. Obrigado você por essa oportunidade. E é isso aí, né? Vamos conversando a gente vai se alinhando e alinhando as coisas vão dando certo. Show de bola. E eu te espero na próxima entrevista e já a gente finaliza toda essa etapa que a gente está fazendo com a Zimec, trazendo todos os ex-presidentes para você conhecer cada um, cada história, cada perrengue, cada conquista que cada um teve aí. Até mais.